Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 5/12 de 2025, sexta-feira, começando mais o final de semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. Quem acompanha o canal sabe, né, que eu trouxe aí matérias falando sobre a BlackRock ter comprado muito XRP lá na Coinbase. Até então, a Coinbase tinha em torno de 8 a 10 carteiras frias de XRP e foi se esgotando rapidamente essa reserva da Coinbase. Hoje, né, a Coinbase já tem novamente, renovou o estoque ali de XRP muito menos do que tinha, só que última hora, pessoal, falando sobre a BlackRock estar comprando novamente XRP via Coinbase. Então pode ser que esse estoque da Coinbase acabe novamente. E a Coinbase, pessoal, está ali com uma reserva em torno de 90% do que ela tinha antes da própria BlackRock com supostas compras, né, que por enquanto ninguém provou, né, que foi ali a BlackRock fez essas compras, mas tudo leva a isso. Então, de 6 meses para cá, caíram ali a reserva da Coinbase em 90%. E daí o que estão especulando é que a BlackRock já possui ali em torno de 200 a 400 milhões de XRP em reserva para agora em dezembro já pedir um ETF do XRP, que seria o maior de todos, né? Superando a Bitwise, Canard Capital, a própria Grayscale. Então, tudo indica que Coinbase e BlackRock estavam com parceria ali, BlackRock comprando, né, muito XRP e que agora em dezembro possa vir então o ETF do XRP. Até então, sobre agora, né, dezembro, o ETF de BlackRock, de XRP, quem trouxe foi o XRP Trend, que trouxe aqui ó, um alerta de rumor. A BlackRock está preparado para pedir ali um ETF agora em dezembro, ETF Spot DXRP. E daí, pessoal, também, olha, tudo se envolve em um dia só, né? Funcionários da própria BlackRock supostamente comentando sobre o ETF de XRP. O XRP ali com ETFs que já venderam mais de US$ 1 bilhão. Imagina quando uma própria BlackRock chegar no mercado spot de bolsas de XRP. Quando, né, foi lançado o próprio ETF de BTC também Ethereum, começou a explosão depois que a BlackRock começou a ter ali os seus próprios ETFs para os seus clientes. Por quê? Porque daí sim, uma empresa dona, uma empresa ali que os investidores estão comprando, né? Sabe da grandeza dela. Todo mundo vão ir lá para poder fazer essa compra, tendo que comprar ali nas bolsas, né, da BlackRock. A BlackRock tem que voltar nas corretoras para comprar mais e mais XRP, né? Quem trouxe essa informação foi o Pumbius, que afirmou que um colega da BlackRock disse que um futuro ETF de XRP seria fundamentalmente diferente dos últimos ETFs do BTC Ethereum. Ele afirmou que um ETF de XRP poderia se integrar a um sistema de liquidez, fazendo com que seu crescimento fosse impulsionado pelo uso institucional e não demanda de negociação. O Pumbius ele sugeriu que esse ETF de liquidez baseado em XRP poderia se tornar um padrão fundamental na infraestrutura financeira em um futuro. E o comentarista aí, né, o Pumbius, reacendeu a discussão sobre produtos institucionais de ativos digitais após afirmar que um colega da divisão de mercados digital lá dentro da BlackRock enfatizou um ponto crucial que o setor continua ignorando. Seria um futuro ETF de XRP que não pertenceria à mesma categoria dos atuais ETFs do próprio Bitcoin e também do Ethereum. Segundo ele, esses produtos desempenham funções completamente diferentes, mas o Wall Street continua a precificá-lo como se fosse comparáveis. E ele ainda argumentou que os ETFs de BTC e Ethereum são estruturados como instrumentos especulativos projetados para espelhar o movimento de preços, enquanto um ETF de XRP
funcionaria mais como uma infraestrutura financeira integrada ao sistema de mercados globais de liquidez, né? E aqui ele coloca muito, né, sobre esses ETFs, o BTC e o Ethereum, que são produtos puramente especulativos dentro ali das bolsas da BlackRock. Na divisão, né, os ETFs do BTC e Ethereum existem para exposição, não para funcionalidades. Eles estão atrelados a ciclos de preços, entradas e saídas de investidores, impulsionados pela volatilidade das execuções e garantias do derivativos, e podem servir como uma garantia para empréstimos e financiamentos, mas não desempenham nenhuma função intrínseca de liquidação dentro da instituição financeira. São instrumentos de negociação. O próprio o Pumbius, né, trouxe essa frase. São instrumentos de negociação, o Ethereum e também o BTC, acrescentando que não constitui componentes fundamentais do sistema financeiro. E ele enfatizou que os ETFs BTC e Ethereum refletem o comportamento de ativo de risco. Seu crescimento depende da compra e venda por parte dos investidores, tornando instrumentos de especulação uma vez, né, de ferramentas de infraestrutura de mercado. Ele trouxe essa informação, né? E ele falou como o ETF da XRP poderia operar como esse instrumento de balanço patrimonial, né? O Pompos argumentou que o ETF aí da XRP quebraria então completamente esse padrão. Em vez de funcionar como instrumento especulativo, compra e venda, ele poderia se integrar diretamente na dinâmica do balanço patrimonial e as operações de mercado monetário. Ele explica que um ETF de XRP poderia participar do mercado de recompra, apoio à gestão de liquidez de curto prazo, liquidar títulos de tesouro dos Estados Unidos tokenizados e dívida corporativa e interoperar com as redes globais de câmbio. Um design, né, pessoal, que significa que o produto não se limitaria a seguir a curva de preços. Em vez disso, ele poderia percorrer os mecanismos de liquidação da divina soberana, a janela de garantia e os canais de liquidez institucional, né? E ainda ele disse, o Pumbius, que isso seria uma diferença entre um ativo destinado à negociação e um destinado à própria liquidação e essa utilidade, né? São modelos de crescimento, especulação versus esse uso, né, institucional que diferencia então o próprio ETF, que seria do próprio BTC e o Ethereum, que já existe na BlackRock, e o que existiria aí após, né, ele entrar com o ETF perante a SEC, seria esse uso institucional, né? O Pumbius, o mercado aí, ele disse que precificando um ETF de XRP como se fosse se comportar como ETF de Bitcoin. E ele explica que o ETF do Bitcoin crescem quando as pessoas compram ações e diminui quando elas vendem. O valor intrínseco está atrelado quase que inteiramente à demanda de investidores institucionais. Em contrapartida, ele também argumentou que o crescimento de um ETF de XRP derivaria de uso e não de fluxos especulativos. Em suas palavras, né, o BTC cresce quando as pessoas negociam, o XRP cresce quando as institucionais vão utilizar, né? Então, essa é a diferença que seria de um ETF da BlackRock, BTC e Ethereum para um ETF BlackRock DXRP, tá? E o Pumbius destacou ainda que a mudança global em direção à dívida soberana digital, o FMI, já reconheceu um impulso por trás dos tesouros aí tokenizados e dessa infraestrutura. E essa transição, se ampliar, o sistema de liquidação capaz de lidar com dívida governamental tokenizada desempenharia um papel fundamental. E tudo isso, né, interage com XRP no centro de tudo isso. Então, pessoal, para vir, né, um funcionário da BlackRock falar sobre um suposto ETF de XRP que seria diferente de um ETF BTC e Ethereum, e com essas notícias, com o próprio ETF da BlackRock, um rumor agora em dezembro, e também falando sobre XRP sendo comprado pela BlackRock novamente via Coinbase, que já teria em torno de 200, 400 milhões. Isso é uma grande notícia para mais um ETF na maior gestora de ativos de Wall Street. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.